Vamos aprender na aula de hoje vistas auxiliares. Vistas auxiliares é um recurso muito utilizado no desenho técnico e ela serve para a gente indicar detalhes específicos de algumas peças, detalhes que normalmente não aparecem numa coisa que nós chamamos de verdadeira grandeza, tá? Esse aqui é um exemplo clássico. Então você imagina essa peça aqui, ó. Seria uma peça triangular e na face inclinada aqui tem esse furo cilíndrico, que ele vai até uma certa profundidade. Como seriam as vistas dele? Então, essa seria a minha vista de elevação. Essa aqui seria a minha vista de planta. E essa aqui, minha lateral esquerda. Então vocês percebam aqui, ó, tanto na lateral esquerda quanto na vista de planta, o furo, que quando você fabrica ele com uma broca, por exemplo, ele é redondo, na vista ele aparece no formato de uma elipse. Ou seja, nessas vistas de planta ou de topo e na lateral esquerda, o furo não está em verdadeira grandeza, tá? Eu vou mostrar isso em detalhes no desenho 2D. Então, pessoal, eu posicionei a peça aqui mantendo essa base paralela à linha horizontal. Aqui ficou a projeção lateral esquerda e aqui a projeção da vista de planta, certo? Ou da vista de topo. Como eu havia dito, eu tenho aqui meu furo paralelo de 20 e nessa projeção aqui, ó, vai aparecer uma elipse. Aqui também vai aparecer uma elipse. Isso aqui tá certo ou tá errado? Tá certo, tá? Por quê? Se eu pegar esse pontinho verde aqui, ó, projetar essa linha até aqui embaixo, ela vai dar nesse ponto aqui. Se eu projetar esse ponto aqui, ó, até aqui embaixo, vai dar nesse ponto. E a medida de 20 do diâmetro ainda é 20 aqui, ó. Tá? Então, por causa da inclinação a 45 graus dessa face, no momento que projetou, ele ficou nesse formato elíptico. Ou seja, esse formato elíptico não é a verdadeira grandeza. Verdadeira grandeza seria se eu estivesse vendo a projeção desse furo redondo, né, que é a realidade dele. A mesma coisa acontece aqui. Essa dimensão aqui de 14.14, ela saiu como consequência, tá, da projeção desse ponto e desse ponto aqui. Essa medida eu medi usando a ferramenta do CAD. E agora, a minha vista auxiliar vai justamente procurar desenhar esse furo aqui, ó, em verdadeira grandeza. Algumas vezes nas peças é interessante a gente mostrar um determinado detalhe em verdadeira grandeza. Onde é que eu vou colocar essa minha vista auxiliar? Vou colocar aqui embaixo, ó, tá? E ela vai ser, imagina aqui vocês olhando nessa direção, ela vai ser projetada justamente aqui embaixo, tá? Da maneira mais conveniente. Então, eu plotei o desenho para mostrar como é feito o rebatimento, tá? Eu tenho aqui a minha vista inclinada e eu quero rebater ela para cá, ó, tá? Para ficar fácil de entender, eu vou usar aqui uma caixinha de fósforo. Imagina que a peça está aqui, ó. Quando eu rebater para cá, 90 graus, eu vou ver essa face aqui, ó, com o furo perfeitamente redondo, tá? Daí a verdadeira grandeza. Então, você vai imaginar a peça dando um tombo para cá, ó, e vai desenhar a vista aqui deslocada, tá? Só que você vai desenhar ela alinhada. Além disso, gente, para indicar o que eu estou chamando de vista auxiliar, eu tenho que desenhar aqui uma seta dessa maneira aqui, mais ou menos, tá? Aí eu escrevo aqui, ó,
vista A, e vou desenhar aqui, ó, alinhado, né? A minha vista A. Aqui o furo em verdadeira grandeza. E aqui, ó, né, rebatendo esses pontos aqui, estou fazendo aqui a mão, né, para ficar mais rápido, tá? Então ficaria assim, ó. Essa aqui seria a vista auxiliar A. Aí aparece aqui, ó, vista A, para justamente indicar que essa vista é essa peça sendo observada por esse ponto, né? Imagina aqui um olho da pessoa aqui, ó. Desenhar um olho. Certo? Repara, gente, que eu tenho que fazer, ó, assim, ó, tá? Eu não posso desenhar essa peça e depois virar ela para cá. Eu tenho que respeitar esses pontos aqui. Tenho que respeitar esses pontos e esses pontos aqui. Ela é uma projeção realmente. Só que em vez de ser uma projeção, né, para cá, é uma projeção para cá. Tá? Então, assim, tá? Não posso virar, não posso desenhar isso aqui embaixo. Tenho que desenhar alinhado. Ou pelo menos ao máximo procurar desenhar alinhado, tá? Então, pessoal, desenhei aqui no CAD para ficar mais organizado, tá? Aí vocês vejam aqui, ó, a seta da vista A. Então, eu olhando a peça nessa direção, vou escrever aqui vista A, formando a minha vista auxiliar A, tá? O furo agora, como eu havia dito, aparece em verdadeira grandeza. Você vê claramente que é um furo redondo, né? E eu indico diretamente aqui o diâmetro 20. A profundidade do furo eu sou obrigado a indicar nessa vista aqui, ó. Nenhuma outra me dá a verdadeira grandeza do furo. Tá? Essa profundidade de 23 não vai ser claramente entendida se eu colocar ela aqui nem aqui. Então a gente tem que procurar colocar as cotas nas vistas onde eles são mais claramente entendidos. Então essa aqui seria a nossa vista auxiliar clássica, né? Vamos ver outros exemplos agora. Repara esse desenho aqui. Ele está usando um rebatimento parcial, tá? Então seria uma vista auxiliar, mas somente desse detalhe representado aqui, ó. Por quê? Porque se ele fizer o rebatimento na vista lateral aqui, vai aparecer tracejado. Então ele indicou com uma seta aqui, ó, vista A, e mostrou somente esse detalhe. Nesse desenho, ele colocou aqui, ó, a setinha indicando a vista, escreveu aqui embaixo, vista A. Ou seja, você olhando por aqui, você vai ver este detalhe. E olhando por aqui, ó, vista B, você vai ver esse detalhe aqui, ó, vista de B e aqui vista de A. Esse aqui, ó, tem essa peça com esse formato aqui complexo. Então, você olhando por A, você veria esses 4 furos aqui em verdadeira grandeza e veria essa nervura aqui, ó. Nervura é essa parte aqui, certo? Mesma coisa aqui, ó. Vista por B seria uma vista auxiliar, né? Uma vista auxiliar olhando como se você estivesse na posição B, você rebatendo aqui para o lado, você veria esse formato. Então seria um outro exemplo. Neste exemplo, eu tenho essa peça aqui, ó, que a gente vê em perspectiva aqui do lado direito,
E essa base aqui é inclinada em relação ao corpo da peça. O que o desenhista fez aqui? Fez o desenho da elevação da vista lateral esquerda, e aqui, em vez de usar a planta normalmente, ele eliminou a planta e fez uma vista auxiliar, indicada aqui pela setinha A. Tá? Então seria uma vista auxiliar. Por que ele fez isso? Exatamente pelo mesmo motivo lá do exemplo no início do vídeo. Tá? Ele queria mostrar esses furos aqui, ó, que aparecem como tracejados aqui, queria mostrar eles em verdadeira grandeza para poder indicar a cota de distanciamento entre eles e em relação à peça como um todo. Tá? Então, quando tem uma região da peça que é inclinada, normalmente o pessoal usa esse recurso da vista auxiliar. Esse aqui, gente, é o último exemplo que eu vou comentar. Aqui está o desenho da peça em perspectiva, e ela tem essas duas regiões aqui, ó, que estão inclinadas. Então, o que ele fez? Desenhou a vista de planta, desenhou a vista de elevação, só que a elevação ele fez um desenho parcial, né? Ele interrompeu aqui, ó, nessa região, e mostrou somente a parte paralela, ou seja, essa parte aqui, né, dessa região, dessas duas abas inferiores aqui, ó. Aí, a região inclinada, ele colocou uma vista auxiliar indicada pela setinha A aqui, ó. Então, você olhando por dentro, você veria rebatido aqui do lado direito essa aba que tem esses furos de diâmetro 13,32 aqui, tá? Às vezes você pode suprimir uma parte da vista de maneira que o desenho fique mais claro. Repara que aqui também, quando ele indicou a vista auxiliar, ele interrompeu aqui uma região, ó, tá? Porque ele se preocupou somente em indicar a parte do furo e a parte desse raio de arredondamento aqui em cima.